Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria falar sobre o lugar e o preço da fé, a partir do texto de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Deixa sua Bíblia aberta para você acompanhar o estudo. Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. É uma passagem também muito conhecida do Evangelho de Lucas. E a fé, como nós entendemos, ela é sempre definida como o depósito da nossa confiança em algo ou em alguém, né? Não tem como você definir a fé de outra forma a não ser nessa perspectiva. Só que quando você analisa ela biblicamente falando, a fé ela aparece em vários contextos, com várias palavras de forma sinônima, né? No Antigo Testamento, a palavra fé ela aparece poucas vezes, salvo engano 2 vezes, mas o que aparece são palavras que têm o mesmo significado, como, por exemplo, fidelidade. Ela sempre se relaciona à ideia de fé, e sempre, quase sempre, relacionado àquilo que Deus requer dos seus, ou o fato de Deus nunca quebrar sua palavra. Mas também, no Novo Testamento, ela aparece basicamente de 3 formas, a fé, né? Ela aparece como em João 3,16 e 18, aparece como sinônimo, como o conceito de fé para a salvação, ou seja, você crê, deposita a fé em Cristo, confia nele, não naquilo que você faz, mas naquilo que ele fez, para você ser salvo. Então, essa é uma das formas que a palavra fé ela aparece no Novo Testamento. Depois ela aparece também como sendo aquele passo que é dado em direção a uma cura. Você vai ver várias passagens ao longo do ministério do Senhor Jesus, onde a palavra fé ela está relacionada à confiança que a pessoa tem no fato de que Cristo pode curar ela de determinada enfermidade ou a repreensão de algum demônio, por exemplo, Mateus 9:22. E a terceira forma como a palavra fé ela aparece no Novo Testamento, e também isso é um reflexo de todo o texto bíblico, ela aparece como um conjunto de verdades ou doutrina que todos devem crer. A gente vê isso em 1 Coríntios 1:10 e Colossenses 2:7. Só que a abordagem que a gente quer trazer aqui hoje é pensando basicamente como qual é o lugar assim, onde a nossa fé ela deve estar na nossa vida, na nossa vida cristã. Qual é o papel da fé, qual é o lugar que ela deve estar, qual a posição que ela deve estar e qual é o preço que nós devemos pagar pela fé que nós temos. O exemplo que a irmã auxiliadora comentou aqui, já faz 30 dias, eu acho, 30 dias, que a cada dia, entre 18 a 30 pessoas morrem na Nigéria por sua fé. No caso, os cristãos, né, católicos ou protestantes. Faz 30 dias que, assim, todos os dias as igrejas são atacadas e você não tem absolutamente nenhuma resposta, nem da ONU, nem de nenhum governo internacional. Terça-feira passada, acho que foi terça-feira passada, o governo americano foi quem esboçou preocupação e o presidente Trump mandou uma investigação, ordenou uma investigação para saber a real situação do que está acontecendo na Nigéria. Eles estão pagando um preço pela fé que eles acreditam, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que refletir quando nós nos perguntamos, né, qual é o lugar e qual é o fundamento e qual é o preço que nós temos que pagar pela nossa fé. Essa passagem de Lucas, ela vai lançar luz na nossa mente sobre justamente esses 2 pontos, né? Qual é o lugar e qual é o preço da fé. E espero que no final da nossa reflexão de hoje, essas 2 concepções elas possam estar bem vivas na nossa mente. A gente tenha o real significado do lugar da nossa fé e qual é o preço que nós devemos pagar
por acreditar nela. Acompanhe a leitura comigo. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao mar de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui a leitura. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a entender aquilo que Ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, o pão que o Senhor nos deu nessa noite para nos alimentar, e nós pedimos que a fome da nossa alma seja saciada pela Tua palavra. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu e que sacia todos aqueles que se achegam a Ti, e nós nos achegamos ao Senhor, pedindo que o Senhor sacie a nossa fome. Fala conosco, torna a nossa mente e o nosso coração sensíveis à Tua voz, que nós possamos sair daqui dessa noite alimentados pela Tua palavra, saciados e desafiados a colocar a fé no lugar devido e a pagar o preço por ela. Que o Senhor nos ajude, me dê graça para que eu seja claro e fiel à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele é um dos 3 evangelhos, chamado Evangelhos Sinóticos, ou seja, um dos 3 evangelhos que partem do mesmo ponto de vista. Assim como Mateus e Marcos e Lucas, esses 3 são chamados de Evangelhos Sinóticos, porque eles apresentam um mesmo ponto de vista das suas análises. Lucas é muito interessante, porque o Evangelho de Lucas ele foi escrito para uma só pessoa, né? O Evangelho de Mateus foi escrito para uma igreja formada por cristãos convertidos do judaísmo. O Evangelho de Marcos foi escrito para uma igreja formada por cristãos vindo da cultura grega e romana. João foi escrito para gentios que se converteram ali na região das igrejas onde ficava a Ásia Menor. E aí Lucas foi escrito para uma só pessoa. Ele é chamado, logo no capítulo 1, verso 1 a 4, de Teófilo. A gente não sabe se realmente esse é o nome dele, porque essa palavra, esse nome, Teófilo, vem do grego, né? Teos significa Deus e Philo significa amigo. Então a gente não sabe se era o nome mesmo do cara, Teófilo, ou seja, o amigo de Deus, ou se era um pseudônimo para esconder o verdadeiro nome de uma pessoa, que provavelmente devia ser uma pessoa de alto escalão ali dentro do governo romano. Então, para preservar o nome do cara, Lucas escreveu esse evangelho e dedicou ele a Teófilo, né? Esse amigo de Deus. Esse evangelho, como Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4 diz, ele é para que esse irmão nosso, esse irmão que Lucas chama de Teófilo, que a gente não sabe se de fato esse é o nome dele, esse irmão ele tivesse certeza da fé que ele estava agora assumindo. Então é um evangelho que foi escrito para que a fé que esse irmão
ela fosse sustentada a partir de um evangelho que testifica, que confirma por meio de fatos históricos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então o evangelho de Lucas, ele foi escrito com essa finalidade: dar certeza histórica à fé desse irmão que tinha acabado de se converter, ou que estava tendo dúvida na fé e está perguntando: rapaz, será que Jesus veio mesmo? Será que ele teve 12 apóstolos? Será que de fato ele pregou mesmo o que ele pregou? O que foi que ele ensinou? Como ele ensinou? Por que ele ensinou? Então é um evangelho que, o próprio Lucas vai dizer isso, né? Ele saiu de casa em casa, batendo na porta e indo atrás do testemunho. Do ponto de vista teológico e histórico, esse é um evangelho que ele não parte como é que eu posso dizer? Ele não parte da experiência pessoal para a escrita. Na verdade, Lucas, ele foi um investigador. Ele saiu de porta em porta perguntando: rapaz, quem foi que estava lá na hora que Jesus multiplicou o pão e peixe? Rapaz, Lucas estava lá. Pedro estava lá. Peraí, Pedro está morando onde? Pedro está lá em Éfeso. Então eu vou lá. Ele pegou o cavalinho, foi lá em Éfeso. Pedrão, conta aí a história. Como é que foi o negócio da multiplicação mesmo? E aí ele foi lá, tomou nota e depois escreveu. E ele fez essa pesquisa extensa e que nós temos aqui nas nossas mãos o Evangelho de Lucas, né? Então ele tem essa peculiaridade muito interessante. Logo aqui no início dele, e é onde nós estamos aqui, nós temos o relato que está presente também nos 4 evangelhos. É difícil você ter um relato que está presente nos 4 evangelhos. Normalmente os evangelhos, eles apresentam o mesmo relato, só os 3, né? Mateus, Marcos e Lucas, sempre apresentam os mesmos relatos com algumas perspectivas distintas. Mas esse relato especificamente, que nós acabamos de ler, ele está presente nos 4 evangelhos, com algumas variações, mas ele está presente, né? Então, ele está lá em Mateus 4, do 18 ao 22, Marcos 1, do 16 ao 22, e João 1, do 35 ao 42. É o mesmo relato, só que com características um pouco distintas. Aqui nós temos o chamado dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. Então, basicamente, os 4 evangelhos vão narrar para nós como o Senhor Jesus chamou esses primeiros 4 discípulos dele. Só que aqui, nessa passagem de Lucas, o jeito que Lucas narra, ele conta para a gente que nessa chamada dos primeiros discípulos, nós temos esses 2 elementos interessantes. O primeiro deles é o lugar que a fé deve ocupar na minha e na sua vida, e também na vida desses discípulos, e qual é o preço que eles tiveram que pagar por aceitarem essa fé, ou por se sujeitarem a essa fé. Então, de forma bem rápida e bem clara, que não tem muito o que a gente questionar, e isso é um perigo dos textos muito claros da Bíblia, que normalmente textos muito claros dói na nossa alma, porque eles são muito difíceis de serem vividos, né? Então esse texto aqui é tão claro, tão límpido como você vê uma coisa no sol do meio-dia, mas a verdade que esse texto cobra da gente, ela é muito pesada, e eu queria dividir esse fardo com os irmãos, já que esse fardo me incomoda desde a semana passada, né? Quando eu estava lendo e Deus tinha me incomodado para trazer essa mensagem para os irmãos, né? Até compartilhei com o irmão Júlio, a gente estava ali conversando segunda-feira à noite, e eu comentei mais ou menos sobre isso aqui, o que eu estava querendo trazer, né? E vamos lá. A primeira pergunta, então, qual é o lugar da fé, né? E aí a resposta está aí do verso 1 ao 5. O lugar da fé é sob a palavra de Jesus, ou embaixo da palavra de Jesus. Esse é o lugar que a nossa fé tem que estar. E aí, nós vemos no início, logo no verso 1, né, que Jesus, ele vem, até anteriormente, capítulo 4, Jesus, ele vem numa sequência de ensino e cura. Ele estava ali no início do seu ministério, e muitos vinham ao encontro dele, o verso 1 diz isso, né, logo finalzinho aí, né, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, muitos vinham ouvir Jesus pelo que ele estava ensinando, a forma como ele falava, a forma como ele apresentava a palavra de Deus. Então, muitos estavam vindo, as multidões estavam apertando ele. E o que acontece é que, de fato, as multidões apertaram tanto ele, que ele olhou ali no lago de Genezaré. Isso aqui
um outro nome que Lucas chama o Mar da Galileia, como Mateus vai chamar, como Marcos também vai chamar, mas na verdade não é mar, né? É um grande lago que, pelo fato da extensão dele ser muito grande, passar ali correntes de ar muito fortes, até assim, então ele cria ondulações. Então, aí por isso que alguns autores chamam de Mar da Galileia. O Lucas vai chamar de Lago de Genezaré, que é a mesma coisa, é sinônimo para o Mar da Galileia. Então Jesus está ali, ele olha, vê ali 2 barcos, e ele entra num barco, e o barco era de Pedro, né, uma Jesuicidência. Depois que você começa a ler a Bíblia, você vai dizendo que isso aqui não foi coincidência não, cara. Jesus, intencionalmente, ele quis entrar naquele barco. Ele sabia que Pedrão estava ali, e ele ia chamar Pedro. Mas aqui, você tem um suspense, né? Jesus vai lá ver 2 barcos, a multidão está apertando ele entra no barco, e aí ele pede para Pedro afastar um pouco o barco do mar, né? Provavelmente para o povo ver que ele quer ficar um pouco distante para poder falar, e ele continua, verso 2 e 3, a ensinar do barco. Eu estou lembrando aqui, há uns 6 a 8 anos atrás, teve uma seca muito grande ali na região, e aí alguns pescadores estavam lá no Mar da Galileia, e o cara viu como se fosse uma madeira, né, ali, enterrada na lama, e aí ele começou a brincar, afastar com o pé, aí viu que era um negócio maior. Aí lá em Israel é assim, né? A cada chute que você dá, você descobre um sítio arqueológico, né? Tem alguma coisa lá. A última notícia que eu li sobre um movimento de arqueologia em Israel, só hoje, né, em Israel tem 3.000 sítios arqueológicos abertos em funcionamento. 3.000, só hoje. Entendeu? Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente descobrir e estudar, né? E esse foi um caso interessante, porque lá no Mar da Galileia, o Museu de História e Arqueologia de Israel foi chamado, e os caras começaram a escavar, e aí encontraram um barco, estava em quase perfeito estado. Os caras tiveram o maior cuidado, todo montadinho direitinho, tiraram o bicho e fizeram a datação do barco. A data é de 2005 anos atrás. Então, ou seja, provavelmente esse barco, não sei se esse era o de Pedro, a gente não pode dizer isso, né? Mas, pela data, esse barco estava na água quando Jesus estava andando por ali, pela Galileia. Certamente é a mesma data, bate, né? Então, o museu hoje, ele está hoje exposto no Museu de História de Israel. Você tem como pesquisar isso depois, você faz isso em casa, pesquisa barco encontrado no Mar da Galileia, e está lá o barcozinho, todo armadozinho, lá no Museu de História de Israel. Mas interessante que Jesus se afasta e começa a ensinar. E nesse momento, Jesus faz uma pergunta extremamente inusitada. Jesus era um professor, certo? Jesus era um professor. Jesus não entendia de peixe. Provavelmente, né? O pessoal diz que Jesus é carpinteiro, é porque a palavra grega ali para carpinteiro não é bem carpinteiro. Aí se criou na nossa mente que Jesus era um carpinteiro, né? Mas a palavra grega ali não é bem carpinteiro. Jesus estava mais para no caso José, né, e Jesus aprendeu a profissão do pai, como era comum na cultura judaica. Jesus estava mais próximo ali do que a gente de um faz-tudo. Ou seja, ele sabia levantar parede, ele sabia mexer retelhar a casa, ele sabia fazer um monte de coisa, né? Então não era bem um carpinteiro, mas ele sabia mexer com tudo ali. E aí os tradutores, né, acharam mais fácil botar carpinteiro, mas aí cria problema para a gente, né? Mas o fato é que é o seguinte, Jesus não entendia de peixe, certo? Ponto final, Jesus não entendia de peixe. Essa afirmação de Jesus aqui do verso 4, ela é no mínimo inusitada, para não dizer estranha. Imagine que o camarada chega lá, entra no teu barco, diz: meu amigo, afaste aqui o barco, por favor. Aí tu olha assim, bom, ele é um professor, tem um monte de gente aqui para ouvir, e tu vai lá, afasta o barco. E aí o cara termina uma longa aula. Aí qual é a sua perspectiva, né? Não, ele vai sair do meu barco, vai-se embora, né? Seguir a vida dele. Aí o cara olha para você e diz assim, aí detalhe, você é um pescador, seu pai era pescador, você é pescador também, por tradição, né? Era assim que acontecia no Oriente Médio. Então imagine um caba que não entende nada de peixe, olha para você e diz assim:
Verso 4 aí o cabo olha para você e diz assim: ei, leve o barco para o outro lado, para outro lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Sejam sinceros, irmãos. Tu vai olhar assim para o cara e vai dizer: meu irmão, o que esse cara está achando o quê? Né? Eu estou olhando para Mateus aqui rindo. É tipo um faixa branca, Mateus, chegar para tu e dizer assim: rapaz, faça essa posição aqui que é melhor. Você estranha. É no mínimo inusitada essa afirmação de Jesus. Porque Jesus não entendia nada de peixe, aparentemente. E aqui, nesse verso 5, que é maravilhoso as coisas, eu gosto particularmente muito de Pedro. Porque Pedro, ele é muito mais corajoso que a gente. O que ele tem de falar besteira, Pedro vai lá e fala mesmo. Entendeu? E ele fala muita besteira aqui ao longo dos evangelhos. Mas às vezes ele fala umas coisas muito acertadas. Aqui é uma dessas. Pedrão aqui vai, Pedro grosso do jeito que é, né? Sem papas na língua, Pedro poderia soltar uma das coisas que ele sempre soltou nos evangelhos. Mas Pedro, interessantemente, provavelmente Pedro estava lavando as redes, ele ouviu o ensino de Jesus, né? Então eu acho que ele disse: rapaz, ele tem alguma coisa diferente. Ele não é um rabino, ele não é um mestre qualquer. Ele tem algo diferente. E aí, mediante esse pedido aqui inusitado do verso 4, rapaz, vá lá para o fundo e joga as redes lá. Aí Pedro solta essa pérola aqui teológica, né? Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, o cara estava cansado, passou a noite inteira tentando pescar e nada conseguiu. E aí chega um rabino da Galileia, que não entende de peixe, diz assim: meu filho, entre no barco, vá lá naquela região mais funda lá e joga a rede. Aí Pedro vai dizer assim, essa frase maravilhosa: mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Isso aqui tem uma profundidade maior do que do lago da Galileia. Porque o que Pedro está dizendo aqui é que ele, humanamente falando, ele passou a noite inteira pescando. Humanamente falando, ele entendia de pesca. Humanamente falando, ele sabia que ali não tinha peixe. Humanamente falando, ele tinha técnica suficiente para saber em qual época do ano, em qual período havia ali a reprodução dos peixes, onde tinha mais peixe naquele lado. Humanamente falando, o pedido de Jesus é totalmente inusitado e sem propósito algum. Mas mediante o que Pedro ouviu do Senhor, ele diz essa frase aqui: sobre essa palavra, sobre a tua palavra, eu vou lá de novo. Eu estou cansado, eu passei a noite inteira tentando pescar, não peguei nada, eu estou aqui lavando as redes para ir para casa agora descansar. Mas porque o Senhor falou, eu vou lá de novo, eu vou jogar a rede lá. E o ponto para a gente é que esse verso 5, ele nos mostra onde é que deve estar a nossa fé. A fé, meus irmãos, ela não pode estar em outro lugar a não ser embaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus, sobre a palavra de Cristo. Perdão, sob a palavra de Cristo. Porque se a nossa fé, ela não está debaixo do guarda-chuva da palavra, ela se torna um instrumento muito perigoso. A fé, quando ela não está submissa à palavra de Deus, ela se torna um instrumento de loucura. E aí muitos, talvez vocês já tenham ouvido isso, né? Não, meu irmão, vá lá pela fé, vá lá e faça isso. Não, vá lá e faça aquilo outro. Não, eu vou pela fé que vai dar certo. Cuidado com esse tipo de afirmação. Porque o que fundamenta a nossa fé, o que serve de alicerce a ela é a palavra de Deus e não a nossa fé em si. As várias passagens dos evangelhos onde as pessoas são curadas, elas não são curadas por causa da fé,
mas elas são curadas por causa do objeto da fé delas, que é o Senhor Jesus. Porque o diabo, ele tem fé, e diferente da gente, quando ele ouve o nome do Senhor, ele treme, segundo Tiago, né? Então não é ter fé somente, é saber qual é o lugar dela. E essa fé, ela precisa estar debaixo da palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor quem vai direcionar a fé para a direção que Deus quer que ela tome. Pedro, quando declara isso aqui, sob esta sua palavra eu vou lançar as redes, Pedro não está dizendo que a técnica dele agora se tornou apurada o suficiente para ele lançar a rede e pescar. Pedro não está dizendo que agora ele não tinha fé, mas agora ele tem, e no poder da sua própria fé ele vai lançar e vai pescar. Não. O que Pedro está dizendo? É sobre a tua palavra, é porque o Senhor foi quem mandou, é sobre esta certeza que eu vou lançar a minha rede. Então, muitos, ao longo da história da igreja, terminaram caindo em vários problemas porque colocaram a fé como finalidade, ou colocaram a fé em outro objeto ou em outra coisa a não ser em Cristo e na sua palavra. E por isso você tem os inúmeros problemas que aconteceu ao longo da história da igreja. A nossa fé, portanto, ela não pode, irmãos, ela não pode, de forma alguma, estar debaixo de outra coisa a não ser na palavra do Senhor. Porque é sob a palavra do Senhor que nós temos a certeza de que a vontade dele será feita. Então a nossa fé, ela não pode ser vazia. Ela não pode ser uma fé baseada apenas no nosso desejo. A nossa fé, ela não pode ser fundamentada naquilo que eu quero. A nossa fé, ela não pode ser fundamentada no vazio. A nossa fé, ela deve estar submissa à palavra de Deus. E pelo fato da palavra de Deus nunca voltar vazia, é que a nossa fé, ela não se torna vã. Percebem isso? Quando a minha fé é depositada em Deus e na sua vontade, a minha fé, ela nunca vai falhar. As duas músicas que nós cantamos aqui, né? Essa última agora, acho que é Fernandinho, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Romanos 8, né? E aí muita gente lê esse texto, mas não entende o peso do texto. Quando você está cantando dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, meus irmãos, é todas as coisas, viu? Pense em todas as coisas. O nosso problema é que a nossa fé é posta em quê? No nosso bem-estar, no dinheiro, na saúde. Só que quando Paulo está escrevendo isso, Paulo está sendo perseguido, levou uma pisa, foi apedrejado, jogado para fora da muralha, mataram o homem, ó. Joga ele ali, onde a gente joga os copos. Aí jogaram Paulo. Aí Paulo, depois de um tempo, se levanta. Eu tinha ido embora, né? Mas Paulo se levanta. Estou bem, né? Os olhos tudo inchados. O cara foi apedrejado, né? Os cabos olharam para ele, sério, morreu. Joga o corpo dele lá fora. Jogaram o corpo dele fora da cidade. Aí Paulo se levanta, bate a poeira, deve ter arrumado o cabelo, enxugou o sangue. Isso ainda estou vendo por um olho aqui. Eu vou voltar para pregar. Ele voltou e foi pregar de novo. Então, todas as coisas significa isso. É a doença, é a falta de dinheiro, é a perseguição no trabalho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É todas. Não é só as boas, não. É as ruins também. É a mesma coisa da outra música que a gente cantou, né? Que é a citação no texto de Abacuque. E ali o texto de Abacuque meu Deus, é Abacuque olhando, se você ler o texto direito de Abacuque, né? É Abacuque sentado, né, vendo a sua cidade ser invadida e destruída, as mulheres violentadas, os homens mortos,
os outros sendo levados escravizados, aí Abacuque canta: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. É nesse contexto. Então Abacuque não estava sentado numa praia tomando água de coco, né? E feliz da vida. Não, Abacuque estava vendo o seu povo ser morto, torturado, escravizado, e mesmo assim, ele diz, ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto. Então, esse é o sentido do lugar da fé que se submete, que está sob a palavra de Deus. Não importa a situação. Não importa a situação. Se foi a palavra de Deus, que é permanente, eu posso ter a certeza de que a vontade de Deus será cumprida. E aí a minha fé, ela não se torna vazia. Hebreus 11, né, todo mundo só lê um pedaço do texto. Tem que ler o texto todo, irmãos. Né, o texto lá dos heróis da fé. Que não foram queimados pelo fogo, não sei das quantas, e tal, e para no verso 8. Não lê o resto, irmão. Que herói na fé, e diz lá, começa logo por Isaías, né? Aquele que foi cerrado no meio, o outro que foi perseguido, que foi queimado vivo, que foi morto, que foi apedrejado. Esses também são heróis, irmão, não é só os que escaparam, não. A gente faz esse corte na Bíblia, né? A gente só... Por isso que eu não gosto, normalmente, daquela... Ainda bem que já sumiu aquilo, não sei nem se tem mais, mas há muito tempo atrás tem um negócio chamado caixinha de promessa, né? O cara puxa só os versículos bons, né? Puxa lá, opa, aí lia lá, deixa eu ver, aleluia, versículo... Aí não pega as partes boas da Bíblia, né? Com a Bíblia completa, né? Você tem que, né, tá lá, sofrer por amor a Cristo, né? Aí não tem, nunca gostei dessas caixinhas de promessa. Então, o ponto aqui, meus irmãos, para nós, é qual é o lugar da fé. Ela deve estar submissa à palavra de Deus. Porque se a fé não estiver debaixo da palavra de Deus, ela se torna vã. E aí nós corremos o risco de dizer que Deus mentiu, que Deus nos desamparou. Aí, na verdade, não foi Deus que nos desamparou, na verdade foi você que botou a sua fé no lugar errado. Você botou nos sentimentos, na prosperidade, na riqueza, na saúde. E aí, quando isso falha, que pode falhar na minha e na sua vida, aí nós nos desesperamos ou dizemos que a fé falhou. Não, o problema foi o lugar que você depositou a sua fé. Qual foi o fundamento da sua fé? Foi a palavra de Deus? Porque se foi a palavra de Deus, meus irmãos, ela certamente será cumprida. Porque Deus não é homem para que minta. Mas tudo o que Ele fala se cumprirá. Por isso que, meus irmãos, não deixem de forma alguma que a fé de vocês esteja debaixo das satisfações pessoais, das riquezas, da saúde e dos bens transitórios desse mundo. Não deixe. A nossa fé, ela tem que estar debaixo da palavra de Deus, do mesmo jeito que Pedro disse aqui. Sob essa palavra eu vou lançar as redes. É sob essa palavra que eu vou depositar minha fé. É sob essa palavra que eu vou passar pelas dificuldades. É sob essas palavras que eu vou crer que eu serei salvo. Sabe quem foi que fez isso aqui também? O ladrão na cruz. Quando ele disse: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, o Senhor se lembra de mim? Aí Jesus olha para ele, eu acho que foi o cara que mais morreu feliz na face da terra, foi aquele cara, porque Jesus olha para ele, o próprio Cristo olha para ele na cruz e diz assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Pense num, se eu fosse aquele ladrão, eu tinha dito: ei, eu aqui, ó, mata aqui primeiro. Ele estava seguro, não pela fé que ele teve, mas pela palavra de Cristo. Você hoje vai estar comigo. Então, meu amigo, aí sim nós entendemos aquele texto de Paulo, né? Que era, tem até uma música, né? Aquela, quem nos separará do amor de Deus, né? É Romanos 8 também, né? Será angústia,
nudez ou qualquer outra criatura, morte, perigo, espada, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O ladrão morreu com essa certeza, porque ele depositou a fé aonde? No bem-estar? Não, ele estava pregado numa cruz. Na alegria? Não, estava morrendo de dor. Ele depositou a fé em quem? Na palavra que Cristo disse a ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas qual é o preço que a gente tem que pagar pela fé? O preço está aí, versos 6 a 11. O preço é a obediência radical. Acompanha aí. Versos 6 e 7. Logo o verso 6 já começa assim, ó. Fazendo isso, fazendo o quê? Lançando as redes sob a palavra de Cristo, eles apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Então, percebam, meus irmãos, o preço da fé é essa obediência radical. Quando Pedro afirma que a fé dele agora estava submissa, estava debaixo da palavra de Cristo, o que ele fez foi o quê? Eu vou lá agora, botou a rede no barco e fez o que Cristo mandou. E o resultado foi que apareceu peixe, meu amigo. Apareceu peixe. Não sei onde é que os peixes estavam, não sei se tinha ou não tinha. Eu sei que quando o Criador diz, vai ter peixe, tem. Não tem como não ter peixe, meu jovem. Quem está mandando é o Criador. Apareça peixe, aparece. E apareceu. É tanto que os dois barcos quase afundaram. Então era muito peixe, não era pouco peixe, não era muito. Mas o que o texto ressalta, além desse primeiro ponto da obediência de todos ali, de Pedro e dos outros companheiros, é que, verso 8 e 9, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Provavelmente aqui Pedro ouviu aquele sermão de Jesus no seu barco, e mediante aquela palavra ele lançou as suas redes, e agora ele viu, empiricamente, pela experiência dele, que o lago não tinha peixe, mas quando Jesus disse, lance lá, apareceu peixe. E no pensamento judaico, só quem tem poder para mover a natureza é Deus. Daí o susto de Pedro. Daí Pedro fez o quê? Se curvou e disse, afaste de mim porque eu sou pecador. Pedro reconheceu na hora a divindade de Cristo. Um judeu nunca se curva diante de uma pseudo-divindade. Um judeu, ele não pode, pelo decálogo, os 10, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Ele não pode se curvar diante de uma outra autoridade que se diz Deus. Por isso que, dentro da história judaica, os judeus foram muito perseguidos pelo Império Romano, porque um romano tinha que dizer que César era Senhor, que César era Deus, e os judeus nunca se curvaram a isso, né? Aí, o pessoal que estuda história, né? Você tem ali as revoltas, a revolta dos Macabeus, é muito bom a parte das guerras judaicas. Quem tem um texto é Flávio José, ele tem um texto chamado As Guerras Judaicas, que contam sobre isso. E aí, um judeu se curvar como Pedro se curvou diante de Jesus, dizendo, afaste de mim porque eu sou pecador, ele reconheceu ali a divindade de Cristo. E não só ele, mas o verso 9 vai dizer que todos os seus companheiros reconheceram a divindade de Cristo pelo fato de ele ter falado e o peixe ter aparecido. Então isso nos mostra, meu irmão, que o preço que nós temos que pagar pela nossa fé é a obediência radical, é a obediência sem restrições, porque se a nossa fé ela está sob a palavra de Cristo, então a nossa fé ela deve decorrer de quê? A consequência da nossa fé que está amparada debaixo da fé, debaixo da palavra de Deus é o quê? Uma obediência radical e sem reservas, sem restrições. É o que os versos finais aí
10 e 11 vão nos dizer: bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, verso 11, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A obediência é tão radical desses homens que eles deixam tudo. Mateus, o relato de Mateus é muito bonito. Mateus diz assim: Pedro deixou os barcos e o seguiu. E aí Mateus depois registra: e João e Tiago deixaram os barcos e seu pai e o seguiram imediatamente. A obediência à fé que se submete, que está debaixo da palavra de Deus, deve ser radical. Nós não somos chamados para ser crentes pela metade, ou para obedecer a Deus pela metade. O nosso chamado é um chamado de exclusividade da palavra. Ele nos chamou para nos submeter, está lá na grande comissão, né? E ele deu autoridade: vá lá, pregue o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí verso 20, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. É um chamado à obediência. Então, a fé que não é vã é aquela que está debaixo da palavra de Deus. E essa fé que não é vã, por estar debaixo da palavra de Deus, nos chama a uma obediência sem restrições, a uma obediência radical, de abandonar tudo e todos pela fé que é fundamentada, que está debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque essa fé ela não falhará. Logo, a nossa obediência, ela vai ser uma obediência bem-sucedida, porque nós não estamos nos submetendo a uma fé vazia, mas nós estaremos nos submetendo a uma fé que se fundamenta na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Agora, a pergunta para nós, aqui eu já caminho para encerrar, a pergunta para nós é o seguinte: em primeiro lugar, sua fé ela está debaixo de quê? Das bênçãos, saúde, riqueza, prosperidade, é sobre isso que a sua fé está? E quando essas coisas faltarem, sua fé vai-se embora? Essa é a pergunta que nós temos que responder no nosso coração. A nossa fé está debaixo de quê? Eu fico pensando se Paulo fundamentasse a fé dele no bem-estar. Foi apedrejado, foi humilhado, cuspido, era chamado de feio, a igreja que ele fundou não queria nem submeter a ele, foi chamado de ladrão, está aqui em 2 Coríntios. Disse: não vou dar dinheiro não, porque esse cara aí levou dinheiro. Aí Paulo diz: homem, eu trabalhei 1 ano e meio, não peguei dinheiro de ninguém, eu é quem dava o dinheiro para vocês. E a igreja olha para o cara e diz: você roubou, você desviou dinheiro. Imagine se Paulo fosse fundamentar a fé dele baseado nas bênçãos, na aceitação, na glória do mundo. Ele tinha abandonado a fé, num instante. Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. A nossa fé está embaixo de quê? Uma segunda pergunta que nós devemos fazer é que a nossa fé, ela deve estar, portanto, não fundamentada naquilo que nós vemos e ouvimos, mas unicamente na obediência radical às prescrições ou aquilo que a palavra diz. Tiago vai dizer isso para a gente: a fé sem obras é o quê? Morta. Então, se a nossa fé, ela não está acompanhada de uma obediência radical, a nossa fé é vazia. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de coisas difíceis, por isso que eu estou dizendo que é muito difícil para mim pregar isso, porque eu fico pensando na dificuldade. Porque imagina aí, vamos pensar em Paulo, né? É sempre bom pensar nos outros ao invés da gente, né? Vamos pensar um pouquinho nos outros. Imagine Paulo, o cara fundou a igreja agora está falando mal dele. Ele pregou 1 ano, dedicou a vida dele, apanhou para pregar naquela igreja. O que a igreja fez?
chama Paulo, diz que Paulo não é pastor, não é apóstolo, diz que Paulo não merece dinheiro, Paulo roubou a igreja, desconfia de Paulo, e aí Paulo vai, e mesmo nessa situação, Paulo não desiste de obedecer radicalmente a Deus. Então, a nossa fé, meus irmãos, a nossa obediência à palavra, ela não pode estar sujeita de forma alguma às coisas passageiras desse mundo, ou da minha e da sua vida. Porque dias difíceis vão vir, dificuldades vão vir, doença vai vir. Também vai vir bênçãos, né? Deus é gracioso, pode mandar bênção também. A questão é aonde a nossa fé está fundamentada. A nossa fé está debaixo de quê? E a nossa obediência depende de quê? Quer dizer que eu só vou obedecer quando as coisas estão bem? Outro exemplo bíblico, né? O exemplo de Jó. Jó perdeu toda a riqueza, perdeu os seus 10 filhos e perdeu a sua saúde. Só ficou a mulher dele que reclamava. Só ficou a mulher dele que reclamava. Só essa daí ficou. Que quando ele perdeu tudo, a mulher olhou para ele e fez: ei, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu acho que Jó pensou em pegar uma pedra. Que o cara todo doente, todo quebrado, e a pessoa ainda dizer um negócio desse. E aí o verso 21 do capítulo 1 de Jó diz assim: em tudo isso, Jó não pecou. Então é nessas horas que a gente sabe em que está fundamentada a nossa fé e a nossa obediência. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, a fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, e que a nossa obediência seja radical e não apenas baseada no nosso bem-estar e naquilo que aparentemente é vantajoso segundo os padrões desse mundo. Amém? Vamos orar.